Olá, eu sou a Wésila. Estamos iniciando hoje esse vídeo falando um pouquinho sobre sintagma e paradigma, que é uma das dicotomias de Saussure. Então, quem é Saussure? É um dos grandes estudiosos da linguística, né? Considerado o pai da linguística. Ele estudou alguns conceitos essenciais, né? No livro Introdução à Linguística, de José Luiz Fiorin, ele fala sobre esses conceitos estudados por Saussure. O que é linguagem, o que é língua, o que é fala. Saussure considerou a linguística heteroclítica e multifacetada, pois abrange vários domínios. E ele separa da linguagem, que ele considera o todo, uma parte muito importante, que é a língua. Mas para Saussure, o que seria a língua? A língua é a condição para que se produza a fala. Mas o que seria a fala, então? É um ato individual, que resulta das combinações feitas pelo falante, utilizando o código da língua. Então, para Saussure, ele focalizou o seu trabalho na linguística da língua. Surgiu nesse momento a necessidade de dois estudos de linguística, a linguística da língua e a linguística da fala. Porém, Saussure focalizou na linguística da língua, certo? Sistema supra-individual que a sociedade impõe ao falante. A teoria da análise linguística, herdada das ideias de Saussure, foi denominada estruturalismo. Mas quais são essas dicotomias estudadas por Saussure? As dicotomias são língua e fala, diacronia e sincronia, paradigma e sintagma, significante e significado. Sendo a língua um sistema, cabe-nos compreender a forma como as unidades constitutivas desse sistema encontram-se relacionadas umas às outras. E a que a gente vai focar nesse vídeo é paradigma e sintagma. O paradigma é o eixo vertical das escolhas, o eixo por meio do qual eu escolho sempre a próxima palavra que constituirá o meu discurso. O sintagma é o eixo horizontal do discurso fala, as múltiplas possibilidades de combinação das palavras em frases. O eixo do sintagma corresponde à materialização do meu pensamento, ou seja, eu escolho as palavras no eixo do paradigma para então construir a minha fala. Vamos entender isso tudo que foi colocado no slide. Então, na prática, qual seria a diferença de paradigma e sintagma? Para Saussure, no ato da fala ou da escrita, a gente constrói uma série de possibilidades no nosso imaginário. Então, se eu vou dizer, o meu computador é preto, eu tenho várias possibilidades de dizer, o meu computador é branco, o meu computador é pequeno, o meu computador é bom, o meu computador é ruim. Então, essas possibilidades é o paradigma. E a construção no uso real é o sintagma. Ou seja, o que foi escrito ou o que foi falado seria o sintagma. O que foi imaginado dentro das possibilidades do que eu poderia ter falado e escrito seria o paradigma. Sendo assim, todas as palavras estabelecem entre si determinadas relações. O valor de cada uma delas é determinada por aquilo que as distingue. Os sintagmas relacionam no mínimo dois elementos, um em presença do outro. Já os paradigmas selecionam um elemento dentre as possibilidades, excluindo as demais. Ou seja, quando combinamos duas ou mais unidades, estamos compondo sintagmas. No plano paradigmático, eu tenho várias possibilidades de construção de sintagma. Por exemplo, o guri cuspiu o alho, o homem viu a pedra ou o menino comeu a bala. Vejamos, o que vemos na horizontal é a relação sintagmática, ou seja, a materialização de um paradigma. E o que vemos no eixo vertical são relações paradigmáticas, possibilidades na construção de um sintagma. Por exemplo, se fizer bom tempo, sairemos. Já no eixo de relações paradigmáticas, nós temos: se fizer mau tempo, ficaremos em casa. Ou, se fizer bom tempo, iremos à praia. Segundo Saussure, o paradigma não é qualquer associação de signos, mas a seleção de elementos que combinam entre si. Então, por exemplo, se eu digo o meu avô, eu posso dizer o seu avô, o teu avô,
o meu tio, a sua tia, a tua tia. Então são elementos que combinam entre si, que eu posso fazer essa substituição no eixo paradigmático. No sintagma também não são combinados elementos aleatoriamente. Por exemplo, no português é possível a combinação o menino, mas não é possível a combinação menino-o, porque a gente sabe que pelas regras gramaticais o artigo acompanha o nome, né? O nome vem sempre acompanhado por artigo e não o contrário. Tanto um como o outro pertencem a um sistema, o paradigma, por estabelecer elementos que podem figurar num dado ponto da cadeia falada, e o sintagma, por estabelecer um padrão rígido de combinação. Então, vamos fazer aqui um recapitulando bem rápido do que nós vimos nesse vídeo, nesses slides sobre sintagma e paradigma. Bom, de início nós vimos que sintagma e paradigma é uma das dicotomias que Saussure estabeleceu. Isso porque ele separou a língua da linguagem, mas ele focalizou seus estudos, os seus trabalhos apenas na linguagem da língua. E ele definiu a língua como um sistema supra-individual em que a sociedade impõe ao indivíduo, impõe ao falante. E aí ele definiu o eixo paradigmático como o eixo vertical. E esse seria o eixo em que o falante ele pensaria, ele escolhe quais serão as próximas palavras que ele irá compor o seu discurso. E no eixo sintagmático, né, no eixo do sintagma, o falante ele irá materializar, irá realizar aquilo que ele produziu, aquilo que ele pensou no eixo paradigmático. E é dessa forma que a gente consegue entender e perceber que as relações paradigmáticas e sintagmáticas, elas ocorrem de maneira simultânea, ao mesmo tempo. E aí, quando a gente para analisar todo o estudo de Saussure, das dicotomias de Saussure, é que a gente percebe que a língua é um sistema, é uma estrutura e não apenas uma junção de meros elementos. E é aí que a gente conclui do porquê que o estudo de Saussure, do estudo da linguagem da língua, é chamada de estruturalismo.